Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Miriam Navarro e hoje eu tô aqui para cumprir uma promessa que eu fiz no primeiro vídeo aqui no canal, que é falar um pouquinho sobre um artista que eu adoro, o Vincent van Gogh. E para isso eu vou utilizar o texto deste livro, Todas as Cores de Vincent Van Gogh. E depois também vou apresentar direitinho este livro que é um espetáculo à parte. Vamos lá? Bom, Van Gogh nasceu em 1853 na Holanda, em uma região totalmente cercado pela natureza. Desde pequeno, ele gostava deste contato com a natureza, ele colecionava insetos e plantas para observá-los e estudá-los. Bom, só que desde pequeno também ele demonstrava um comportamento um pouco estranho. Ele não tinha muitos amigos e geralmente preferia a companhia dos seus livros. E um fato interessante é que ele não gostava de ser o centro das atenções e muito menos de ser elogiado. Sempre que isso acontecia, ele se demonstrava muito agressivo e furioso. Van Gogh teve 5 irmãos, dentre os quais ele apreciava muito o seu irmão chamado Theo, que foi um grande companheiro até o final de sua vida e um grande incentivador de sua arte. Aos 12 anos, ele foi enviado para um colégio interno e aos 16 foi convidado pelo seu tio para trabalhar em uma galeria de arte. Vocês sabem que ele tinha um comportamento excêntrico e a sua aparência também chamava atenção, já que ele era ruivo, sardento e tinha os cabelos bem arrepiados. Mesmo assim, no início tudo estava dando certo, ele conseguiu se engajar neste negócio, ele viajou para Paris e Londres a negócio e sempre mantendo contato com o seu irmão Theo. Ele escreveu muitas e muitas cartas para esse irmão e essas cartas mais tarde se tornaram os maiores registros históricos sobre a vida e o processo artístico de Van Gogh. Porém, depois de um certo tempo, o trabalho na galeria já não estava dando certo. Seu temperamento realmente começou a influenciar nas vendas e ele acabou sendo demitido. A partir daí, ele iniciou assim uma saga em busca da sua verdadeira vocação. Ele já estava com 20 anos. Então, ele tentou ser professor, vendedor de livros e até mesmo pastor, já que o seu pai havia sido um pastor. Ele pensou que talvez essa fosse a sua vocação, mas nenhuma dessas tarefas deram certo para Van Gogh. Então, aos 27 anos, ele resolveu finalmente se dedicar à pintura, que era algo que ele fazia como hobby. E o seu irmão Theo deu a maior força e no início ofereceu até mesmo os recursos financeiros para ele começar os seus estudos, o seu aprofundamento na pintura. E as pessoas julgavam muito Van Gogh, diziam que ele era um aproveitador, que ele era um vagabundo e que ele nem mesmo tinha talento, porque ele passou a viajar para várias cidades buscando inspiração para sua arte, sempre sustentado pelo seu irmão. Mesmo com as críticas, ele continuou se esforçando, estudando, fazendo aulas de pintura, porque dentro de si ele tinha o desejo de fazer algo importante, algo realmente grande. Mas mesmo nas aulas de pintura, ele começou a vivenciar alguns problemas, porque ele não ligava muito para as técnicas que ele aprendia. Ele divergia um pouco ali dos pintores de sua época,
porque ele queria pintar sentimentos, emoções. Até neste livro tem uma frase bem bonita, tem duas frases que me chamaram a atenção e eu vou ler para vocês. A primeira diz assim: prefiro pintar os olhos dos homens mais que as catedrais, pois nos olhos há algo que nas catedrais não há, mesmo que elas sejam majestosas, a alma. Ele escreveu isso em uma de suas cartas ao seu irmão. E outra frase que tem aqui é a seguinte: eu não quero pintar quadros, quero pintar a vida. Então ele era um homem de uma sensibilidade muito aguçada e isso espantava um pouco os pintores de sua época. Algum tempo depois, ele acabou se mudando para Arles e lá ele pintou algumas de suas obras mais importantes, como por exemplo Os Girassóis. Ali também ele teve a ideia de alugar a famosa Casa Amarela com a intenção de criar uma associação de pintores. E para isso ele convidou o seu amigo Paul Gauguin para iniciar essa associação. E no começo foi tudo flores, estava dando tudo certo, mas aos poucos eles começaram a se desentender. E em uma das brigas, o comportamento, o temperamento assim impulsivo de Van Gogh fez com que ele chegasse a cortar a própria orelha. Então as pessoas muito preocupadas com ele, inclusive o seu irmão, recomendaram que ele fosse internado em um sanatório. Ele passou momentos muito difíceis ali, mas mesmo assim ele continuou produzindo, continuou pintando. Depois de mais um tempo, ele foi morar em uma outra cidade, que eu não vou usar dizer o nome porque eu não sei, mas também na França. E ali ele foi morar sob a supervisão de um médico e o olhar, ainda que distante, mas atento, do seu irmão Theo. E nessa cidade ele já estava com 37 anos e todas essas questões não resolvidas, esse comportamento dele, o temperamento que fazia com que as pessoas o chamassem de louco e se afastassem dele porque muitas tinham até medo, o levaram a uma profunda depressão e infelizmente aos 37 anos ele tirou a própria vida com um tiro no peito. Van Gogh nunca foi reconhecido em vida. Demorou assim algumas décadas para que a sua arte ganhasse fama e fosse reconhecida mundialmente. Até o reconhecimento, muitas obras dele foram queimadas, viraram sucata ou simplesmente foram abandonadas pelo próprio Van Gogh. E hoje em dia nós sabemos que alguns de seus quadros valem grandes fortunas. Então, gente, é uma história assim muito interessante, muito bonita, de perseverança, mas ao mesmo tempo muito triste por ter este final trágico. E este livro que eu mostrei para vocês, Todas as Cores de Vincent van Gogh, é um livro infanto-juvenil. Mesmo assim, ele traz um texto muito bonito, um texto muito sensível, um texto inteligente que de fato não subestima a inteligência da criança. É uma edição da Ática, a autora é a Georgina Martins e o ilustrador o Paolo Rui. E as ilustrações também são incríveis, vou mostrar algumas aqui para vocês. Então vejam só, aqui que bonitas. Aqui mostrando a região onde ele morava quando criança. As suas viagens.
a Casa Amarela. E aqui, ao final, também é interessante porque traz uma linha do tempo com várias informações históricas sobre o pintor. Vejam só. Então, recomendo a todos a leitura deste livro e que todos vocês também possam buscar mais informações sobre esse artista incrível. Também está previsto para este ano ainda o lançamento do filme Loving Vincent, que é um longa-metragem que está causando grandes expectativas por ser o primeiro todo baseado em pinturas a óleo, assim como o pintor, né, a técnica que o pintor costumava utilizar. Espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo. Inscrevam-se aqui no canal, deem um like para ajudar na divulgação e também acessem o meu blog e interajam comigo nas redes sociais. Um beijo e até a próxima. Tchau!